abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 4. João 4. Vamos fazer a leitura deste Evangelho do verso 1 ao verso 30 e depois do 39 ao 42. Amém? João 4, de 1 a 30. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, numa cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Amém. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precisa vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar aonde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Amém. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivessem falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas, ou por que fala com elas? Quando a mulher deixou o seu campo, foi à cidade e disse-lhe aqueles homens: vinde comigo e vejo um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos creram nele por causa da sua palavra.
E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que és verdadeiramente o Salvador do mundo. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar pela mensagem. Amém. Querido Deus, querido Pai, nessa noite, Senhor, entregamos a nossa vida a Ti. Tu és a nossa fonte de água viva. Tu és a fonte que jorra. Tu és o manancial de água viva. Senhor, seja o centro dessa reunião. Seja o centro das nossas vidas. Senhor, nos conduza para a Tua vontade. Senhor, queremos ouvir do Senhor. Senhor, ter pressa para falar de Ti. Senhor, nos ajuda a viver momentos de dificuldade. Senhor, nós cremos que nestes momentos é que nós somos aperfeiçoados. Nós cremos, Pai, que neste momento o Senhor está estendendo as mãos para nós. Por isso, Senhor, nós oramos a Ti. Amém. Porque somos fracos e dependemos de Ti. Assim como essa mulher. Te amamos, Senhor. Te bendizemos. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos irmãos, todos os sábados nós temos estudado o Evangelho de João. Aos domingos nós vemos a respeito dos fundamentos. E de segunda nós temos um estudo da Bíblia, aqui na Igreja em Nova Odessa. E eu e você estamos convidados a participarem todos os sábados, domingos e segundas. No sábado passado, o irmão Sérgio nos ajudou falando a respeito de Nicodemos. Hoje nós vamos falar da mulher samaritana, em sequência. E cuidadosamente o evangelista João, ele reúne próximo deste texto que nós vemos, dois exemplos distintos: Nicodemos e a mulher samaritana. Nicodemos, ele é um homem judeu, culto, rico, membro do Sinédrio. A mulher samaritana é uma mulher samaritana, pobre, uma mulher que vivia uma vida indigna perante a sociedade. Mas ambos estão necessitados de ouvir as boas novas do Evangelho da salvação. E Jesus, claramente, ele vai usar métodos distintos para pessoas distintas. Jesus é aquele que conhece a alma humana, o sofrimento humano. Ele vai adotar métodos diferentes para pessoas diferentes, porque ele é o maior evangelista e ele é o maior comunicador que nós temos. O que eu chamo a sua atenção é que o texto se inicia dizendo que Jesus estava na Judéia, indo em direção a Galiléia. Por que Jesus estava indo da Judéia para a Galiléia? Primeiramente, é porque os fariseus estavam comentando que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João Batista. E Jesus percebeu que isso era uma discussão sem sentido. Percebeu que isso era uma discussão que não levaria a nada. Mas isso é uma tendência humana. É uma tendência minha, é uma tendência sua. Nós gostamos de comentar, nós gostamos de falar quem faz mais, quem é maior, quem é menor, quem batiza mais, quem obtém melhores resultados do que os outros. Nós gostamos de falar qual igreja tem maior número de pessoas, como se isso fosse um sinônimo de autoridade espiritual. Isso é a nossa tendência humana. Só que Jesus percebe que é uma discussão sem sentido, que não levaria a nada. Será que eu e você percebemos se nós estamos entrando ou não numa discussão que não vale a pena? Jesus teve essa percepção. Então ele sai da Judéia, vai em direção à Galiléia. Mas eu chamo a sua atenção para o verso 4 que nós vemos, que diz que ele era necessário
necessário passar pela província de Samaria. E a pergunta é: por que foi necessário Jesus passar pela província de Samaria? Havia 3 caminhos, haviam 3 rotas para Jesus chegar até Galileia. É bem verdade que o caminho por Samaria era o caminho mais curto, porém era o caminho menos utilizado. Era como se Jesus estivesse passando numa região conflituosa, é como se Jesus estivesse passando num território inimigo e estranho. Mas Jesus resolve ir ao encontro desta mulher. Mas por que Jesus vai ao encontro desta mulher samaritana? Porque ali, queridos irmãos, havia uma agenda de Deus. Ali havia uma agenda dos céus. Ali havia um propósito de Jesus de alcançar o coração de uma mulher. Mas que mulher é essa? Talvez uma mulher rejeitada pela sociedade samaritana, uma mulher que ninguém tinha coragem de conversar, de iniciar um diálogo com ela publicamente, uma mulher que já tinha vivido 5 casamentos, 5 divórcios e estava vivendo com um amante na sua casa. Mas Jesus, como aquele que não olha para as pessoas de acordo com os seus predicados, mas olha para as pessoas de acordo com as suas necessidades, ele resolve fazer uma viagem até Samaria para alcançar o coração dessa mulher, para transformar a vida dessa mulher, e não somente isso, transformar essa mulher numa evangelista, numa pessoa que conduz e leva pessoas a Cristo, que foi a atitude dela. Mas não foi fácil. Jesus, para conquistar o coração dessa mulher, ele precisou quebrar alguns preconceitos, alguns paradigmas, alguns protocolos da sociedade. Muitas vezes, eu e você somos muito radicais na defesa dos nossos conceitos, dos nossos métodos, daquilo que nós aprendemos no passado. Nós somos ferrenhos, nós somos duros, achamos que sabemos de tudo. Não, é dessa maneira que faz, porque eu aprendi lá no passado que era assim. Não, é dessa maneira que eu devo fazer, porque eu aprendi desse jeito. Conceitos, tradições. Mas Jesus, ele não está pensando nessas coisas, porque Jesus, ele sempre elasteceu os métodos, mas ele nunca faltou com a verdade. Ele nunca faltou com a verdade. E muitas vezes nós somos radicais em defesa dos nossos conceitos, mas nós faltamos com a verdade. Muitas vezes nós faltamos com a verdade em detrimento de benefícios próprios. É a nossa realidade ou não é? Só que Jesus é alguém que valoriza a verdade. Nessa lição, nós podemos aprender de que Jesus está nos ensinando que nós precisamos entender o que é relativo e o que é absoluto. Ele está nos ensinando que nós precisamos entender o que pode ser mudado e o que não pode ser mudado. Jesus está nos ensinando o que é negociável e o que não é negociável. E a verdade, ela é inegociável. Jesus tinha uma verdade. A verdade era evangelizar aquela mulher, porque ela estava necessitada, precisava das boas novas da salvação. Se ele fosse por métodos, se ele fosse por conceitos, por religião, não, eu não posso ir até essa mulher. Não, eu não posso fazer isso. Não é assim que as pessoas fazem. Não é assim que as pessoas falam que deve ser feito. Não é assim que no passado alguém me ensinou que eu devo fazer desse jeito. Jesus, ele nunca faltou com a verdade. Ele não se preocupava com o que os outros estavam falando em troca da verdade. Às vezes nós nos preocupamos. Às vezes nós preocupamos, aí vão me taxar disso, vão falar isso de mim. Mas Jesus não se preocupa com isso. Ele vai, faz essa viagem para alcançar o coração dessa mulher. Mas Jesus precisou quebrar alguns preconceitos, como eu falei. Qual foi os preconceitos que Jesus precisou quebrar para alcançar essa mulher?
O primeiro preconceito que Jesus precisou quebrar foi o preconceito cultural. O judeu, ele não se dava com o samaritano, eles não se gostavam. E qual é a primeira atitude que Jesus toma? Ele pede aos seus discípulos para ir comprar comida numa cidade chamada Sicar. O que é Sicar? O que significa a palavra Sicar? A palavra Sicar significa cidade dos bêbados, dos embriagados. E não só isso, é uma cidade samaritana. O judeu não se dá com o samaritano, mas não para por aí. Jesus pede para eles comprarem comida nessa cidade. E o judeu, ele acredita que o pão do samaritano é um pão imundo. O judeu, ele não se assenta na mesma mesa que o samaritano. O judeu não bebe água do mesmo jarro que o samaritano. Mas Jesus rompe preconceitos, paradigmas, protocolos e pede para os seus discípulos irem até a cidade dos bêbados comprar comida para os seus discípulos. Seus discípulos comprarem comida. Rompendo barreiras, preconceitos. E o segundo preconceito que Jesus precisa romper, também cultural, é de que um homem, ele jamais poderia falar com uma mulher em público sozinho. E Jesus inicia o diálogo com essa mulher em público, sozinho, ao meio-dia, na frente de um poço. E diz a Bíblia no verso 27, que nós lemos, que os seus discípulos, ao chegarem, se deparar com Jesus dialogando com aquela mulher, e uma mulher de reputação duvidosa, eles ficaram admirados. É como se eles estivessem escandalizados de ver Jesus conversando com uma mulher que não seguia a lei a lei mosaica que estava em vigor. Mas eu chamo a sua atenção, como foi a maneira que Jesus falou com essa mulher. Jesus não começou o seu diálogo com essa mulher apontando o dedo para ela. Jesus não começou esse diálogo com essa mulher inferindo pecados a essa mulher. Ele não começou dizendo: mulher, você é uma indigna. Mulher, você é pecadora. Mulher, você não segue a lei. Mulher, você está vivendo com um homem que não é seu marido. Ele não inicia o diálogo com essa mulher, nos mostrando que Jesus é alguém que evangeliza as pessoas, independente do lugar onde elas estejam. Muitas vezes eu e você queremos mudar a pessoa de lugar primeiro para evangelizar, nos ensinando essa primeira lição. Um outro preconceito que Jesus precisa romper é um preconceito racial. Vamos ler o verso 9. Os irmãos podem ler para mim o verso 9? Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, se sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Aqui, irmãos, eu vou precisar contextualizar um pouco da história dos irmãos, para os irmãos entenderem. No ano de 722 a.C., havia um homem, um rei assírio, chamado Sargão II. Este camarada, ele era estrategista. Ele sabia tudo sobre a arte da guerra. Todas as estratégias ele sabia. Ele aprendeu com os assírios. E esse homem, ele invadiu Samaria neste ano. E ele entendia que para deixar o povo unido, esse povo precisava estar unido na sua raça, na sua cultura e na sua religião. Então o que esse homem resolveu fazer? Esse homem resolveu dispersar o povo samaritano. Esse homem manteve alguns samaritanos em Samaria, e esse homem, diz a história, levou cativo ao cativeiro assírio, do Reino do Norte, 27.956
que ele fez? Ele trouxe outros povos, outras pessoas, de outras regiões, de outras culturas para habitar em Samaria, formando um povo híbrido, formando uma miscigenação racial naquele lugar. E com isso, veio no pacote também outras religiões para Samaria, outras crenças, outras práticas. E esse povo samaritano acabou ficando fragilizado, perdendo a sua origem, perdendo a sua cultura, a sua crença. Anos depois, no Reino do Sul, conhecido como a tribo de Judá, este povo também é levado cativo à Babilônia por Nabucodonosor, um cativeiro que durou 70 anos. Só que quando este povo retorna, cativo da Babilônia, liberado por Zorobabel para a construção do templo judaico, o judeu que volta, ele não perde a sua identidade racial, ele não perdeu a sua identidade cultural e também não perdeu a sua identidade religiosa. Ou seja, em outras palavras, este povo retorna fiel à palavra de Deus. Só que quando eles voltam, os samaritanos, eles querem se unir a esses judeus para a construção do templo. Porém, os judeus não aceitam. Mas eles não aceitam porque eles têm preconceitos raciais ou culturais. Eles não aceitam porque é uma divergência teológica entre eles. O samaritano não cria no Antigo Testamento. Ele cria apenas no Pentateuco, nos 5 primeiros livros. Já os judeus criam em toda a Torá, todo o Antigo Testamento. Então eles não aceitam a construção do templo juntos, e isso gerou uma mágoa, gerou uma rusga entre este povo também. E aí eles falam para os judeus o seguinte: já que vocês não querem construir esse templo junto conosco, então nós vamos construir um templo rival aqui nessa montanha de Gerizim, onde nós vamos adorar com a nossa liturgia, com a nossa crença e com a nossa religião. Por que eu disse isso, irmãos? Porque quando Jesus inicia o diálogo com esta mulher naquela montanha, no Monte Gerizim, já se passam 700 anos onde há essa ferida aberta e essa mágoa entre esses dois povos. Olha o problema que Jesus está enfrentando para evangelizar uma mulher. E muitas vezes eu e você deixamos de evangelizar uma pessoa porque ela está saindo do lugar, porque ela está com uma vestimenta que aos seus olhos não é correta. Jesus não olha para isso. Jesus não apontou ele. Jesus não julgou a pessoa. Pelo contrário, Jesus teve empatia, porque Jesus é alguém que, quando vai evangelizar, ele olha o texto, ele olha o contexto. Jesus, quando vai evangelizar, ele faz uma leitura do ambiente e da pessoa. Nós fazemos isso? Temos feito isso? Se não, nós precisamos ser humildes o suficiente de reconhecermos que nós precisamos aprender tudo novamente na Bíblia, na verdade, nas Escrituras. Mas há um terceiro problema que Jesus também enfrenta, que é um problema religioso. A mulher fala para Jesus: então tudo bem, nós samaritanos dissemos que é aqui nessa montanha que se deve adorar, porém vocês judeus dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. E aí Jesus diz para essa mulher: mulher, já é hora. Já chegou a hora, Maria, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em outras palavras, Jesus está dizendo para essa mulher: mulher, não é aonde, mas é como. Não é aonde se adora, mas é como se deve adorar. Muitas vezes a gente fica preso com a geografia do local. Não, para eu adorar tem que ser na igreja, no horário da reunião. Mas Jesus está dizendo para você: você deve adorar o Pai no local, na sua casa, no seu carro, no seu trabalho,
Aonde você quer que esteja, você deve adorar o Pai, porque Ele é Espírito e Ele está acessível dentro de cada um de nós. Amém. Nós não precisamos de intermediador. O único intermediador é Jesus. Amém. Ele é a ponte. Ele é Espírito. E importa que os seus adoradores adorem o Pai em Espírito e em verdade. Senhor Jesus. Muitas vezes, irmãos, nós não entendemos isso. Porque muitas vezes nós adoramos, só que não em verdade. O Senhor está querendo mostrar para nós aqui que a verdadeira adoração, primeiro é em espírito, segundo é em verdade. Isso significa que as nossas reuniões, o nosso culto a Deus, ele precisa ser um culto bíblico, porque precisa ter verdade e precisa ser em espírito. Um culto que não é bíblico não é verdadeiro. É isso que o Senhor está nos mostrando. Precisa haver a verdade. Então Jesus está mostrando para essa mulher que é necessário o Espírito, a verdade e a realidade da pessoa de Cristo. Quebrados esses preconceitos que nós vimos, eu quero ver com você qual foi a estratégia que Jesus teve para alcançar o coração dessa mulher. Vamos ler o verso 7. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Qual foi a estratégia que Jesus utilizou com essa mulher? Jesus despertou nessa mulher uma simpatia. Jesus pede água para essa mulher. Jesus, ele podia muito bem ter ido tirar a água do bolso. Até mais do que isso, Jesus podia ter feito um milagre e ter surgido um jarro, um copo, mesa, cadeira, o que ele quisesse. No início deste evangelho, no capítulo 1, verso 1 diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo é Cristo, ele é eterno, ele é divino, ele é o próprio Deus. Ele poderia ter feito esse milagre, ele fez 7 milagres neste evangelho, e seria mais um, não é, William? Se ele é Deus. Jesus não estava com sede, mas Jesus pede água a essa mulher, primeiramente para criar uma ponte de contato, de diálogo com essa mulher, criar uma simpatia com essa mulher. O que Jesus está nos mostrando, irmãos, é que Jesus ele não tem um método engessado de abordar pessoas. Um método, o único método onde ele aborda as pessoas em todos os lugares, em todo o tempo e em todos os momentos. Amém. Jesus é alguém flexível. Olha o contexto, o texto, faz a leitura do ambiente, da pessoa, e aí ele aborda. Ele é flexível. Será que nós utilizamos apenas um método engessado? A segunda estratégia que Jesus utiliza para evangelizar esta mulher é que, além de gerar simpatia nessa mulher, ele também atrai a sua curiosidade. Vamos ler o verso 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água. Os irmãos deu 11 para mim? Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? O 12 também. És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Aqui, irmão, Jesus aguça a curiosidade dessa mulher. É como se Jesus estivesse jogando sal na boca dessa mulher para
ter mais sede de água. Só que Jesus, aqui está dizendo para essa mulher o seguinte: mulher, você sabe quem está falando com você? Eu estou te pedindo água, mulher. Você sabe quem está aqui na sua frente? Mulher, você sabe qual é o dom de Deus? Mulher, você sabe o que é sublime, o que é alto, o que é maravilhoso, o que é grande, mulher. Se você souber, mulher, o que é sublime, o dom de Deus, quem é que está aqui na sua frente falando com você? É você que estaria me pedindo água, mas não uma água qualquer, mas uma água da vida, uma água que joga não somente nessa vida, mas joga por toda a eternidade. É isso que Jesus está falando para esta mulher, está falando para mim, está falando para você. Nós precisamos saber quem é o nosso Deus, quem é o nosso Jesus, aguçar a nossa curiosidade, lermos as Escrituras para conhecermos cada dia mais do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. E qual é a resposta dessa mulher? O verso 11, onde nós lemos: respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Essa palavra aqui, irmãos, no original grego, poço, é frear. A palavra é frear. Da onde originou a nossa palavra lençóis freáticos. Qual é o sentido desse poço segundo o original? O sentido desse poço aqui é um poço que a água surge por gotas. É um poço onde tem águas paradas, águas que no fundo juntam lodo. Esse é o sentido do poço aqui apresentado por nós em João. Mas aí qual foi a resposta de Jesus no verso 14? Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A palavra que fonte no grego não é peg, perdão, não é frear, é peg. É uma outra palavra que significa manancial de águas vivas. Aleluia. Água que jorra, água que não finda. É esse o sentido da palavra que Jesus fala para essa mulher. Jesus está dizendo para essa mulher o seguinte: mulher, a sua vida é como esse poço de águas paradas, águas que acabam, águas que juntam lodo embaixo. Mulher, você só vai saber o que é eterno quando você experimentar uma fonte que não joga somente nessa vida, mas joga por toda a eternidade. Uma água que não finda, uma água que não acaba. Só que essa mulher está procurando em poços preencher o seu vazio. O Senhor estava dizendo para essa mulher: mulher, eu estou aqui na sua frente para te apresentar a melhor notícia que você poderia escutar na sua vida. Um dia eu e você escutamos essa melhor notícia da nossa vida. Um dia nós experimentamos dessa fonte e temos o privilégio de continuar experimentando dessa fonte. Mas as pessoas aí fora continuam buscando em poços de água parada, que juntam lodo, que acabam. Você tem sonegado essa fonte que há dentro de mim e dentro de você? A Bíblia diz que nas Escrituras diz que do nosso interior fluirão rios de água viva. Nós precisamos levar essas águas vivas às pessoas que buscam em poços de água parada, que juntam lodo. Jesus está dizendo para mim, para você, que ficar correndo atrás de poços é como correr atrás do vento. Só que Jesus utiliza uma outra estratégia para essa mulher. Ele desperta nela a sua necessidade. Vamos ler o verso 13. Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a
A água que eu lhe der será lhe uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede nem precisa vir aqui buscá-la. E o curioso, irmãos, que o doutor Nicodemos, o mestre da lei, Rabi, não entendeu a linguagem de Jesus, e nem a mulher inculta, sem estudo, que vivia uma vida imoral, também não entendeu a linguagem de Jesus. Quando Jesus vai falar com Nicodemos sozinho de noite numa casa, que ele precisava nascer de novo, Nicodemos achou que precisava voltar para dentro do ventre materno. A mulher, quando escutou falar de água viva, de uma fonte que jorra, ela falou: nossa, que maravilha, agora eu não vou precisar mais vir aqui todo meio-dia pegar água nesse poço, agora não preciso mais. Isso significa, irmãos, que as coisas espirituais são discernidas no Espírito. Amém. São discernidas pelas espirituais. Não adianta você ser culto, não adianta você ter status na sociedade, não adianta você ter diplomas, assim como não adianta você ser um ninguém, humanamente dizendo, porque para Jesus todo mundo é importante. E não adianta você achar que você sabe mais, porque se você estiver discernindo com a sua mente, você jamais vai ver e entender as coisas espirituais. É isso que Jesus está falando para esta mulher, está falando para mim. Mulher, não adianta você ficar atrás aí, correndo atrás de dinheiro, riqueza, status, fama, se você ainda não provou do que é eterno. Se você ainda não provou de uma fonte que jorra para a vida eterna. Tudo que eu e você jogamos para dentro do nosso coração não supre o vazio. O que supre o nosso vazio é a palavra de Deus. Amém. O que supre o nosso vazio é a pessoa de Cristo. É isso que supre o nosso coração, até transbordar, até não caber mais. E nós queremos sempre mais do nosso Senhor, escutando a palavra do Senhor. É isso que o Senhor quer de nós, dos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Amém. Jesus utiliza mais uma estratégia. Vamos ler o verso 16 a 18. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Irmãos, Jesus pede para chamar o marido dessa mulher. Só que Jesus sabia que não era marido dela. Por que Jesus pediu para chamar o marido dela? Por que ele pediu para chamar ela? Para despertar nessa mulher senso de pecado. Para despertar nessa mulher senso de arrependimento. Só que perceba, Jesus não chama essa mulher de maneira ríspida. Ó mulher, vai lá chamar teu marido, eu estou perdendo tempo com você. Não. Jesus fala para ela: mulher, chama teu marido, de maneira calma. E ele desperta nessa mulher um senso de pecado e de arrependimento. Só que ele faz isso, ele mostra o pecado dela e que ela precisa se arrepender por último. Porque antes dele falar sobre o pecado e sobre a consciência e sobre o arrependimento do que ela vem praticando, primeiramente ele despertou a simpatia, a curiosidade, a necessidade do Evangelho, para depois ele falar sobre pecado e arrependimento. Quantas vezes eu e você damos pancada nos outros ao evangelizar? Quantas vezes, irmãos, nós fomos evangelizar as pessoas e nós não fizemos uma leitura adequada?
já chegamos dando pancada no camarada, achando que isso vai atrair ele ao Evangelho. Jesus está nos ensinando que primeiro você precisa criar uma ponte com essa pessoa, você primeiro precisa aguçar essa pessoa ao Evangelho, mostrar o que é o Evangelho para essa pessoa, para depois você vir trazer um senso de consciência. Quem muda as pessoas não é eu, não é você, é o Espírito Santo. Amém. É Cristo que muda as pessoas. Amém. Não queira fazer o papel de Deus, de dizer o que a pessoa deve deixar ou não de fazer, porque isso é pecado, ou porque aquilo está errado, porque cristão não faz isso. Antes de você nem apresentar o Evangelho para essa pessoa, ao invés de você ganhar o coração dessa pessoa, você está fechando a porta para essa pessoa. Quantas vezes nós fechamos a porta? Só que o curioso é que hoje em dia tem muito evangelista, muita pregação que não fala mais sobre pecado, sobre arrependimento, sobre santidade. Não fala mais. Parece que é politicamente incorreto agora falar sobre arrependimento, sobre pecado. Não é pregado mais nas igrejas, parece que todo mundo virou santo, ninguém peca, ninguém precisa se arrepender, ninguém precisa confessar pecado. Queridos irmãos, qual foi a atitude dessa mulher? Ao ver tudo isso, a ser ganha por Cristo, a reconhecer no final que Jesus era de fato Cristo, aquele que viria. Essa mulher teve uma atitude, essa mulher teve uma pressa em falar de Jesus às pessoas. Ela teve pressa de falar de Cristo às pessoas. Qual tem sido a nossa atitude? Nós temos tido pressa em falar de Cristo às pessoas? Para finalizar, eu queria ler com os irmãos 4 textos curtos ali em João mesmo, para nós vermos as atitudes de pessoas que tiveram um encontro com Cristo. Vamos ler João 1:36. Aqui nós vamos ver a atitude de João Batista ao se encontrar com Cristo. Os irmãos lêem para mim 1:36. 1:41 agora. Nós vamos ver a atitude de André. Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, e disse, achamos esse tempo, E ele o levou a Jesus, olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Agora vamos para o 45, ver qual foi a atitude de Filipe. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Agora vamos voltar para o capítulo 4, versículo 29. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Irmãos, quem um dia teve um encontro com Cristo, corre e tem pressa para falar de Cristo. Que nós tenhamos pressa, corramos para falar de Cristo às pessoas. Esse é o meu sentimento. Amém. Amém. Aleluia. Vamos fazer pequenos grupos pequenos, para que os irmãos possam compartilhar.